estão realmente surtindo efeito. O Palmeiras tem gols nesse Paulistão, construindo desde a defesa, saindo com a bola no chão, com movimentos, Dudu trocando ali, Rafael Veiga entrando muito bem na área. Então vai ser um baita de um teste, mas muito complicado. A gente vai ver um Palmeiras que vai precisar propor o jogo realmente contra um São Paulo muito agressivo e que vai tentar dar uma estocadinha de vez em quando. Antes de passar lá para o Edu Afonso, o Mendel me chama de novo, porque ele já foi saber, inclusive, dessa história do delay. Olha aí, a Mendel ligadíssimo sempre. Não tem delay, Mendel. Não tem. Pode chegar, gente. É tempo real. É isso? É isso aí, Glaucia. A gente está acostumado com delay, né? Que a gente participa das transmissões, está acostumado com retorno com delay, mas a gente acompanha os jogos do Palmeiras aqui no Allianz Parque. A transmissão da imagem que passa no telão é uma transmissão própria do Palmeiras, com as câmeras do Palmeiras. Então, tudo indica que será a mesma tecnologia. A imagem que passa realmente no campo é a mesma que está no telão, com a câmera que o próprio Palmeiras ali grava o jogo. Então, não há esse risco de delay. Só para completar o serviço aqui, esses ingressos gratuitos para o torcedor que ficar ali nessa parte que terá a visão bloqueada, acompanhando o jogo pelo telão, é apenas para os sócios torcedores do Palmeiras, que podem, a partir de amanhã, às 11 horas da manhã, entrar no site ingressopalmeiras.com.br. Cada sócio torcedor terá o direito a apenas um ingresso, claro, até se esgotarem os ingressos para esse setor, dessa solução diferente que o Palmeiras encontrou para a segunda partida da decisão do Campeonato Paulista, Glaucia. Boa, Mendel. Então, ó, turma, vai gritar todo mundo junto, que tiver que gritar lá. Grátis, fiquem tranquilos. Beleza, de grátis. Vai lá. Agora, então, vamos com o Edu Afonso e as notícias do São Paulo. Bem-vindo, Edu. Beijo para você. Valeu, Glaucia. Beijão para você. Abraço, Renato, Fábio Luciano. Abraço para o Mendel, meu parceiro de reportagem na decisão do título. Seguinte, aqui no CT da Barra Funda, a movimentação maior foi pela manhã com treinamento. E aí, quem reapareceu foi o Arboleda. O Arboleda tinha previsão de chegada ao Brasil depois da classificação do Equador para a Copa do Mundo e depois daquele último jogo que nem valia mais vaga contra a Argentina, mas ele quis participar, foi até titular. Tinha previsão de chegada na quarta-feira à noite. Ele não participaria de nenhuma forma do primeiro jogo da final. Mas quinta-feira teria que estar aqui no treinamento. O que aconteceu? O Arboleda não veio. O staff do Arboleda me passou que havia uma autorização do Rui Costa, que é um dos dirigentes, um dos homens fortes, é o executivo de futebol do São Paulo, para que ele permanecesse mais um dia no Equador descansando. Mas o São Paulo disse que não havia nenhuma autorização e o Arboleda foi multado. Bem, resumo da história. Ele chegou ontem à noite, participou do treino esta manhã, está à disposição, mas eu acho que não começa jogando. E não é nem pela falta, viu, Glaucia? É porque o jogador Diego Costa, que é o titular, é o atleta de zaga com maior tempo de campo com o Rogério Ceni na temporada. É titular absoluto do Rogério. Foi só preservado. E o Léo, que seria teoricamente o jogador a sair para a volta do Arboleda, fez uma partida... Não existe partida perfeita, né? Mas uma partida muito boa, beirando ali aquilo que o Rogério pediu de perfeição na marcação do Palmeiras. E olha, não acredito, mesmo que o Arboleda tivesse se apresentado na hora certa, no dia certo, treinado desde quinta-feira, que ele fosse tirar o Léo do time. Aliás, por falar em time de São Paulo, com o Arboleda voltando e com o Gabriel Sara fora, a gente tem uma tela já de uma possibilidade que aconteceu muito pouco nesta temporada. Nas 12 partidas iniciais do Paulistão, no jogo de quartas de final contra o São Bernardo e nos 2 jogos da Copa do Brasil, Campinense e Manaus, o Rogério trocou o time sempre. Em algumas circunstâncias, 4, 5, 6 substituições de um jogo para o outro. Mas, de repente, nessa fase final, ele resolveu esticar um pouquinho mais o fio. Contra o Corinthians, a formação foi essa que está na tela. E contra o Palmeiras, o jogo de quarta-feira também. Foi a primeira vez que o Rogério, em 2 jogos consecutivos, manteve o mesmo 11 titular. E eu tenho comigo aqui, pelas informações que eu captei aqui do treino de hoje, que isso deve acontecer novamente na partida de domingo. Jandrei no gol, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington. Meio de campo com Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Alisson. E ataque com Caleri e Éder. Há uma chance grande do São Paulo esticar aí a terceira partida seguida com a mesma formação. E o que colabora para isso? Primeiro, é o título.
o Rogério confia nesse time. Segundo, no meio da semana que vem, tem estreia da Sul-Americana, uma viagem desgastante, o jogo é na quinta-feira, mas como agora a Sul-Americana não é mata-mata, o São Paulo vai ter, mas vai que não vá com o time titular nessa estreia, que vai aí com um time alternativo ou um time com alguns titulares e alguns reservas, ele não precisa decidir a classificação logo nesse primeiro jogo. Ele vai ter outros 5 e 3 em casa para poder se classificar. Então esse novo formato da Sul-Americana ajuda bastante. E aí, talvez os titulares que, se ganharem o título ou se perderem, tenham uma semana mais tranquila até a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo da outra semana, às 18 horas, no estádio do Morumbi contra o Atlético Paranaense. Antes de eu devolver, até com os nossos comentaristas falando desse fato do Rogério esticar a corda com um time só por 3 jogos seguidos. Amanhã, apesar desse tempo aqui que não está ajudando muito, treino confirmado no Morumbi às 10 da manhã, com um ingresso simbólico de R$2 e não R$2.000, como eu falei de manhã e assustei todo mundo, R$2. Expectativa, mesmo com tempo nublado, de 30 a 40 mil torcedores que poderão dar aquele último incentivo aos jogadores do São Paulo. E assim que terminar o treino, vai ter lá mesmo no Morumbi uma entrevista coletiva do Rogério Ceni e a gente vai tentar desvendar os últimos mistérios do São Paulo para a decisão do título paulista. Glaucia. Bom, Edu, gostei da correção do ingresso. 2.000 aí já era bastante, né? Para o treino ainda, poxa vida. Mas tá feito. R$2, então, para amanhã acompanhar esse último apronto do São Paulo antes da decisão. Beijão, Edu. Beijo também.